Uma boa noite a todos os nossos irmãos que se fazem aqui presentes, nossos amigos também que estão aqui, aqueles que estão conectados conosco pelo Facebook, pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Antes de nós iniciarmos o nosso louvor e adoração a Deus, assim como nós estamos, vamos falar com Ele. Oremos. Querido bom Pai que estás nos céus, queremos te agradecer por este dia, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua santa casa de oração, para nós te louvarmos e também te agradecermos o teu santo nome. Te agradecemos ao Pai também, por cada irmão que se faz aqui presente. Desde já queremos pedir também que o Senhor esteja com aqueles que ainda não chegaram. E neste momento, Senhor, nós estaremos iniciando o nosso louvor. Que o Senhor possa se fazer presente aqui e que as músicas que nós formos cantar, elas possam vir de encontro ao nosso coração e às nossas necessidades. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, para nós iniciarmos agora o nosso louvor e adoração a Deus, vamos cantar a música Vim para Adorar-te. Para colocar a letrinha ali para todos acompanharem, tá? Só um pouquinho.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Conhecendo esse Deus maravilhoso, né? Nós vamos entoar o próximo hino que se chama Lado a Lado. Que a gente possa diariamente estar buscando Ele e realmente pedindo para que Ele esteja ao nosso lado. Amém. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Joia somos nós da pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá nas mansões celestiais. Amém? Agora eu convido você para que se coloque em pé e juntos vamos cantar a música Ao Pé da Cruz.
chegar ao fim, eu verei seu rosto, sei que me amas, sei que me amas. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos em Seu nome e somos agradecidos por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Nós te agradecemos pelo Seu grande amor, por ter nos perdoado do pecado e porque o Senhor nos amou primeiro, nós estamos aqui oferecendo esse culto a Ti. Nós queremos te pedir que o Seu Santo Espírito se faça presente em cada coração, em cada mente, que o que for falado aqui realmente possa fazer sentido e que nós possamos levar as outras pessoas também. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, agora este é o momento para que você venha até a frente e deposite ali nas salvas. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor concede a nós, por todos os recursos, pela cama quente, pela casa, pelo alimento. Obrigado por tudo que o Senhor derrama todos os dias da nossa vida. Que sempre possamos ser gratos a Ti e devolver aquilo que lhe pertence. Esteja conosco neste culto, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora é o momento que acho que a maioria do pessoal gosta, na hora do sorteio. E nós vamos conhecer agora quem será o sortudo ou a sortuda dessa noite, hein? Nós temos ali 2 brindes, um delicioso pão, um suco de uva. Então vamos ver quem será o sortudo. O Murilo vai tirar aqui pra mim um número. Vamos ver quem é o sortudo. Tira aqui pra mim. Número 876. Quem tem número 876? O Lucas? Ah, muito bem, Lucas. O sortudo dessa noite. Vai levar um delicioso pão, um suco de uva. O Murilo vai entregar para você, Lucas. Parabéns. Por nada. Muito bem. Mais um número, último número. Número 875. Quem é? O Bruno. É Bruno, né? Acertei. Parabéns, Bruno. Também ganhou um delicioso pão, um suquinho de uva. Começar bem essa semana, hein? Muito bem, então esses foram os 2 sorteados dessa noite, né? Que Deus abençoe vocês. E agora, neste momento, nós teremos a pregação aqui com o Rafael, tá bom? Cristo esteja com todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham direto aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.
É muito bom vê-los que estão firmes na fé, trabalhando de maneira incansável pela unidade do corpo de crentes em Cristo, levando o Evangelho para a salvação das pessoas. Que alegria que possamos continuar assim, firmes. Também cumprimento os meus queridos irmãos que nos assistem pela internet. Tem pessoas hoje nos assistindo direto dos Estados Unidos. Está muito calor lá e aqui muito frio, mas pelo poder e pelo amor do Espírito Santo em nós, vamos avançando de glória em glória até o dia perfeito. E é uma alegria poder estar em sua casa, de maneira livre, pela graça do Senhor Jesus, para podermos compartilhar a palavra de Deus. Estamos trabalhando uma série de estudos sobre os antídotos para o tempo do fim. Acredito que vocês já viram que antídoto, na verdade, de maneira bem simples aqui falando, é uma substância que pode impedir uma ação nociva de um veneno ou de uma substância tóxica sobre o nosso organismo. Creio que vocês também tenham aprendido que há antídotos certos para determinadas situações. Se nós usamos o antídoto errado, esse remédio, que pode ser uma bênção, pode também se tornar uma maldição. Exemplo, se você tem a janela da sua casa trincada ali, entrando o vento frio à noite, o que você precisa fazer? Trocar o piso da sua casa? Não, você precisa consertar a janela. E infelizmente hoje nós estamos usando antídotos errados para os nossos problemas. Por isso, o frio irá continuar entrando pela sua janela. E por isso os mosquitos e os insetos também continuarão entrando. É muito bom ver o piso novo na nossa casa, não é? Mas o que nós precisamos hoje é trocar as janelas. Então nós precisamos, como um corpo de crentes unidos, também aprender a discernir qual é o remédio que nós precisamos. E hoje, de maneira especial, vamos falar a respeito do antídoto para o sofrimento. Quanta angústia, quanta decepção, dor estamos vendo a cada dia que passa. Mas qual seria o remédio para o sofrimento? Será que adianta orarmos a Deus: Senhor, não permita que sobrevenha sobre nós sofrimentos, já que Ele também está previsto na sua palavra? Ou temos que mudar o nosso foco, a nossa oração? Como devemos partilhar esta mensagem com o próximo? É o que eu queria trabalhar com vocês hoje. Antes então, ainda, nas nossas considerações gerais, queria falar para você, meu querido jovem, que está aqui na igreja, você também que nos assiste pela internet. Você precisa usar o antídoto certo. Não adianta, meu querido irmão, minha querida irmã, você mudar de igreja, pedir um novo líder espiritual para a sua vida, pedir um novo pastor, trocar de amigo, de namorado, mudar o corpo para que você possa se sentir feliz. O vazio no seu coração só vai ser preenchido pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as outras mudanças que nós fizermos na nossa vida serão vazias e nos tirará de um vazio para outro vazio. Meu querido líder da igreja, também não adianta uma nova comissão de líderes, todos fiéis a Deus, numa utópica perfeição de cristãos dentro do seio da igreja. Se o seu coração não está ligado verdadeiramente e fielmente com Deus, numa unidade perseverante e fiel, de nada vale a mudança exterior. Porque o problema está na nossa relação com Deus. Quando nós verdadeiramente estivermos ligados na videira, as circunstâncias exteriores não mudará quem nós somos e o propósito das nossas vidas.
revelar o caráter e o amor de Jesus Cristo neste mundo de dor, sofrimento e pecado. Amém, meus queridos? Você crê nisso? Então fala um amém bem forte. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã que também nos assiste em casa, diga amém aí na sua casa, que esta bênção possa chegar até o seu lar, sobre toda a sua família. Então, feitas essas considerações iniciais, vamos falar então a respeito do antídoto para o sofrimento. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que eu possa fazer mais uma oração. Pai amado, grandioso, eterno e santo Deus, na imperfeição, Pai querido, da nossa adoração, das nossas palavras, de quem nós somos, pedimos-lhe perdão, Pai. Conceda-nos da Tua graça, do Teu amor, e que, ao olhar para nós, que o Senhor veja unicamente a justiça e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Dirija-nos, ó Pai, por favor, uma palavra de conforto, de esperança e de ânimo ao nosso coração, para que possamos, em unidade, poder cumprir a obra que o Senhor propôs a cada um de nós. Oramos e pedimos essas bênçãos, não porque merecemos, mas em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o que seria então sofrimento? Sofrimento, pelo dicionário, seria uma ação ou um efeito de sofrer, uma dor física ou moral. É sinônimo, por exemplo, de angústia, de tristeza, de lamentação. Todos esses sinônimos, em algum momento da nossa vida, nos ataca com maior ou com menor força. E precisamos saber lidar com ele. Mas como surgiu o sofrimento em nosso meio? Quando surgiu o sofrimento em nosso meio? Hoje nós vamos ler vários textos da Bíblia, então acompanha comigo. Vamos lá em Gênesis, no capítulo 3. Pegue aí a sua Bíblia, você que está em casa também. Anote os textos que nós vamos ler hoje, para que você possa, durante a sua semana, também meditar no conteúdo desses versos. Eles não se extinguem aqui, eles não se acabam aqui, mas vão continuar falando fundo no seu coração. Vamos juntos. Gênesis capítulo 3, do verso 16 em diante. Todos estão lá? Diz assim: E a disse: multiplicarei sobre modo o quê? Os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. 17. E a Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em sofrimento, em fadiga, em luta, obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Quando então o sofrimento invade a terra? A partir do momento em que surge também o pecado. O sofrimento, meu querido irmão, minha querida irmã, é consequência da transgressão à vontade de Deus. Isso é muito importante deixar claro. Não há o sofrimento em obediência. Há um sofrimento exterior pela obediência que nós vamos ver daqui um pouco, mas o sofrimento de dor e luta que nós sentimos diariamente, este é fruto da consequência do pecado na vida do ser humano. E até quando teremos que suportar o sofrimento? Bom, se o sofrimento veio pelo pecado, é exatamente quando o pecado for colocado no seu lugar, quando o pecado for de fato extinguido da história do cosmos, de todo o planeta, nós então entenderemos que chegou-se ao fim do sofrimento. Veja, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 21,
dos versos 3 e o verso 4. Amém? Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É só neste momento aqui, meus queridos, que não haverá mais sofrimento. Até lá, o sofrimento é algo presente na vida do cristão. E precisamos aprender a lidar com ele. O sofrimento também, pela palavra de Deus, aumenta a sua intensidade, conforme nós também caminhamos ao lado de Cristo no caminho estreito. E se nós imaginamos que hoje há tanta dor, sofrimento e luta, saiba você que chegará um momento, veja as palavras de Jesus em Lucas, capítulo 21, Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Olha o verso 26. Você em casa não deixe de anotar os versos que estamos lendo hoje. Dizendo a respeito do fim do tempo do fim. Olha as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá homens que o quê? Que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Se nós achamos que a coisa está difícil, hoje, você já imaginou as pessoas desmaiando de terror, de imaginar o que está para se arrebentar sobre a terra? Tanto que Daniel capítulo 12, verso 1, sabemos que ali está pré-definida o quê? Um tempo de angústia, um tempo de sofrimento, qual nunca houve. Isto quer dizer para mim e para você de que tudo isto que nós vemos de ruim, ainda, meus queridos, é misturado com a misericórdia de Deus. Ainda é misturada com a misericórdia de Deus. Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. Verso 1 ao verso 3, e diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quer dizer então que os ventos ainda estão sendo, meus queridos, seguros. E toda destruição, todo sofrimento que ainda está ocorrendo sobre a terra, são sofrimentos banhados com a misericórdia de Deus. Mas chegará um tempo em que isso irá cessar. Os ventos serão soltos. E sobre esse tema nós poderíamos falar muito e muito tempo. Eu queria limitar num conceito que eu vejo Pedro trazendo como muito importante para mim e para você hoje. Na primeira carta de Pedro, tem 2 textos que eu queria compartilhar com vocês, para que a gente pudesse aprender um pouquinho a respeito do sofrimento. Então vamos todos juntos. 1 de Pedro, no capítulo 2. Do verso 19 até o verso 24, em primeiro momento. Depois nós vamos para o capítulo 4 também. E diz assim: porque isto é grato,
que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E isso foi tão importante na carta que Paulo escreve, que ele repete esse mesmo conceito. Olha só no capítulo 4, verso 12 em diante. E diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante do quê? Dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, pois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Verso 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Eu quero trabalhar com vocês aqui dois conceitos que Pedro nos traz sobre o sofrimento. O primeiro deles, eu vou falar por último, que é exatamente nós sofrermos sendo fiéis a Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, nós teremos perseguição por sermos fiéis a Deus. Já nós falaremos sobre os antídotos para isso. Mas também Pedro fala de uma outra perseguição, de um outro sofrimento que vem sobre nós. Este sofrimento, queridos, não é causado pela obediência, mas é um sofrimento causado pela desobediência. Pois, quando pecamos, quando fazemos aquilo que é errado, nós não queremos também as consequências destes atos de desobediência? Consegue entender a pergunta que ele faz? Ou seja, que glória há se nós suportamos calados o fruto dos nossos próprios atos? Nós, por exemplo, e aqui vários exemplos nós podemos trazer, né? Muitas pessoas chegam muitas vezes à igreja e pedem oração para os irmãos porque o diabo está tentando a vida delas contra a saúde delas. Ela infartou, teve um derrame, enfim, o médico disse que agora ela tem mais 6 meses de vida. E aí ela vem para a igreja e pede oração para os irmãos. O irmão passou dos 12, 13 anos de idade até os 45 anos da vida dele, fumando e bebendo, não fazendo exercício, desrespeitando as leis de saúde, e de repente acusa Satanás, o inimigo das almas, como aquele que está trazendo prejuízo para a sua vida. Eu pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, quem pratica estes atos de maneira livre e consciente? Somos nós. Mas é muito mais fácil nós olharmos para o espelho
e acusarmos quem? O diabo. Consegue entender? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós abusamos disso, temos também uma consequência. O nosso corpo fala. Cedo ou tarde nós traremos sofrimento sobre nós mesmos. Consegue entender? Muitos de nós, quando chega a fatura do cartão de crédito para pagar, bota a mão na cabeça, e agora, como é que eu vou fazer? Por quê, queridos? Porque ele olha para o salário dele, é X, mas olha para a conta do cartão, é 2X. Eu preciso lhe perguntar, por mais engraçado que às vezes pareça, foi o diabo que passou na sua casa, pegou o seu cartão de crédito, a sua senha, e saiu passando nas ruas, nas lojas por aí? Não foi, querido. É fruto da nossa própria desobediência. Afinal de contas, o Senhor também deseja que eu e você vivamos uma vida financeiramente saudável, equilibrando o nosso orçamento familiar com aquilo que nós gastamos. É simples. Portanto, queridos, preste atenção nessa frase. Nem tudo de ruim e sofrimento que acontece na minha e na sua vida é obra do diabo. Pelo contrário, a maioria destes sofrimentos são causados como frutos da nossa própria desobediência, das nossas próprias escolhas. Mas é difícil olhar para o espelho e vermos que nós somos os errados. Não é verdade? Rafael, e qual é o antídoto para isso? Afinal de contas, estamos aqui não para trazer o problema, mas para levantar o problema e trazer o quê? A solução, o antídoto certo. E a primeira coisa para isso, meus queridos, abra sua Bíblia. No Salmo 25. Amém? Olha só comigo o verso 16 até o 18. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me os meus sofrimentos, as minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento. E faz o quê? Olha o pedido. E perdoa todos os meus pecados. Há um antídoto para isso, meus queridos. Embora sejamos nós mesmos que nos coloquemos diante deste sofrimento, há antídoto para isso? Sim. E qual é? Em primeiro lugar, reconhecer que somos pecadores e confessar os nossos pecados diante de Deus. Porque Ele é fiel e justo para o quê? Para perdoar os seus pecados. Mas enquanto nós continuamos no erro, sabendo do erro, como podemos avançar na fé e querer que o sofrimento não sobrevenha sobre nós? Afinal de contas, se plantarmos jiló, não vamos colher uvas. Vamos ter que comer o quê? Jiló. Você gostando ou não, uma semente de jiló, preste atenção, não produz uva. Não queira mudar isso, porque não vai produzir. Nós vamos comer jiló, meus queridos. E Rafael, confessando o meu pecado a Deus, sabendo da certeza do perdão, como posso caminhar? Olha o Salmo 119. Salmo 119. Olha comigo o verso 71. Amém? Todos estão lá? Diz assim: foi-me bom eu ter passado pelo sofrimento. Olha que notícia boa para você, não importa a sua situação. Que bênção. Por quê, queridos?
para que eu aprendesse os teus mandamentos. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Olha ainda na sequência, o verso 92 e 93. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. Amém, meus queridos? Por mais longe que você pense que já andou, saiba que nunca é tarde e longe demais para que você possa voltar. Precisamos avançar, meus queridos. E também, é claro, o sofrimento por sermos fiéis a Deus. A Bíblia não esconde isso, não há hipocrisia nenhuma aqui. Sabemos que se quisermos ser fiéis a Deus, se formos fiéis a Deus, sobrevirão sobre nós provações e sofrimentos. Veja comigo, 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 3. Olha o que Paulo fala. Amém? Participa do que, meus queridos? Dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 3. Participa comigo dos meus sofrimentos, Paulo fala. Como o quê? Um bom soldado de Cristo. Muitas vezes a maior perseguição que sobrevém sobre nós vem de onde? Da nossa própria casa. Mas se formos fiéis a Deus, obedientes à sua palavra, andando nos seus caminhos, tem de bom ânimo, porque esta provação aumentará e capacitará o dom da fé que há no seu coração. Olha só o que Tiago também fala. Acompanha comigo. Capítulo 1, verso 2 até o verso 4. Amém? Tiago capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O sofrimento que vem sobre você, por ser fiel a Deus, a provação que lhe é trazida por ser fiel a Deus, produz o quê? Perseverança. E sabe o que Jesus diz sobre a perseverança também? É pela perseverança que ganhareis a vida. É pela perseverança que sereis salvos. Você está disposto a perseverar em Cristo? A ser obediente nele? A andar nos caminhos dele? Esse é o desejo dele para você. Veja, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos, por exemplo, Paulo amarrado num tronco, sofrendo açoites, ele não estava lá sofrendo e murmurando, mas estava lá sofrendo e o quê? Louvando a Deus, porque que alegria é sofrerdes em nome de Cristo, que alegria é ser coparticipante do sofrimento de Cristo, não na murmuração e na queixa. O quanto Cristo sofreu, ele sofreu pelos pecados dele? Não, meus queridos, Cristo não pecou nem em pensamento. Por quem ele sofreu? Foi por mim e por você. E eu te pergunto, em algum momento você vê Cristo olhando para os sofrimentos dele?
Em algum momento você olha para a Bíblia e vê um apóstolo olhar para os sofrimentos dele? Eles não olham. Por quê? Porque o olhar deles é dirigido unicamente para quem? Para Deus. Quando eu e você olha no espelho e se vê como coitados, o que nós fizemos para merecer isso? O que nós estamos passando, enfrentando? Por que, Senhor, isso está sobrevindo sobre mim? Nós deixamos de olhar para quem? Para Cristo. E continuamos a massagear o nosso ego, o nosso eu. Cristo nunca fez isso. Ele todo o tempo, de maneira constante e fiel, estava olhando para o Pai e para você. Você ainda sendo um pecador, pobre, miserável, cego e nu. Não olhou para os sofrimentos que ele sofreu, pelas lutas e angústias que ele passou, mas olhou para te livrar do sofrimento eterno, da morte eterna. Você consegue enxergar isso? E meu querido, se você não prestou atenção em nada até aqui, eu quero que você grave uma coisa agora. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você não passe pelo sofrimento da morte eterna. Mas isso não é um fim em si mesmo. Jesus é o seu antídoto. Preste atenção agora. Para que você seja o antídoto para a vida das pessoas que estão lá fora. Porque você conhece a palavra de Deus. Você sabe como tem que andar e como tem que caminhar. E por que ainda continua olhando no espelho para você mesmo? Olhe para Cristo, o autor e o consumador da sua fé. Há pessoas do lado da sua casa, precisando de um cobertor, mas você continua no seu quarto, olhando para a sua vida, para o seu eu. Quando vai para a igreja, precisa de bênção, bênção para curar isso, bênção para pagar aquilo, bênção para resolver isso. Cristo te chama para ser uma bênção. Ele quer que você seja o remédio para as outras pessoas. Essa missão Ele confiou a você. Quando Ele vir, meus queridos, como o Senhor de todo o universo, Ele irá olhar e separar. Lembra dessa parábola em Mateus capítulo 25? O bode das ovelhas. Os que estiverem ao lado direito, Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Quem aliviou o sofrimento do faminto? O justo, o que estava envolto na justiça de Cristo. Quando eu estava com frio, o que você fez? Foi lá na minha casa falar que a minha saia tem que ser desse tamanho? Ou você me trouxe um cobertor? Você me trouxe um cobertor, porque aquele que está com frio precisa se aquecer, para depois ouvir os princípios verdadeiros da palavra de Deus. Queridos, com fome, ninguém consegue entender os princípios da palavra de Deus. Elias, quando estava em depressão profunda, depois de ter derrotado os profetas de Baal, o anjo chega diante dele e fala o quê? Levanta e come, porque você está fraco. Precisamos aliviar os sofrimentos das pessoas. Cristo alivia o seu, toma o seu fardo, o seu jugo, concede-lhe o dele, para que você também faça o mesmo, para que você também seja uma esperança e uma bênção na vida das pessoas que estão lá fora. Precisamos deixar de hipocrisia, de falsidade e viver de fato aquilo que o Senhor deseja
que vivamos. Estamos no fim do tempo do fim. E a cada dia que passa, a coisa ficará mais difícil e mais séria. Portanto, queridos, precisamos estar mais e mais unidos ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Precisamos estar mais e mais unidos a Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Que nós possamos a cada dia levantar da nossa cama e ser uma esperança viva para todo aquele que crê. Amém? Temos agora uma mensagem musical e em seguida vamos fazer a nossa oração final. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Eu quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou
Vamos juntos para encerrar então, 1 Pedro capítulo 5, verso 9 em diante, meus queridos. Ele diz assim: resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há do quê? De aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Seja uma bênção e um antídoto para a vida e para os sofrimentos das pessoas que estão lá fora. Que Deus os abençoe. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso Criador, mantenedor, e o Senhor nos sustém com a Tua destra fiel. E pela Tua misericórdia, que são as razões de não sermos consumidos, temos a oportunidade de mais uma vez dirigir a nossa oração a Ti. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas fraquezas, murmurações e queixas. Nos fortaleça, Senhor, para que possamos vencer para a honra e glória do Teu nome, ser uma bênção para a vida das pessoas que estão lá fora, e que, embora haja lutas e sofrimentos que ainda tenhamos que enfrentar, isso não será nada comparado com o peso de glória que o Senhor tem reservado para cada um dos Teus filhos. Dai-nos uma semana na Tua presença. Conforte o coração de cada filho Teu espalhado por este mundo. Abençoe os nossos queridos irmãos também que nos acompanharam pela internet. Que as bênçãos do Teu amado Filho Jesus, o poder do Espírito Santo, esteja no lar de cada um deles também. Oramos e pedimos essas bênçãos, não porque merecemos, mas em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bênção, né? Foi esse culto de hoje. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês, a Rafael também pela mensagem, que foi inspirada por Deus, né? E que você possa sentir o desejo de voltar mais uma vez aqui. E nós estaremos aqui no próximo domingo, continuando com os domingos especiais, e no sábado pela manhã às 9h30. Muito obrigada.